Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E o programa hoje vai trazer revelações muito pesadas, denúncias muito pesadas. Eu gostaria muito que esse programa chegasse ao maior número de pessoas que a gente conhece, que a gente se relaciona, e até as pessoas que a gente tem diferenças, para que essas pessoas se alertem, né, de como elas estão sendo roubadas, elas estão sendo iludidas. Estamos todos sendo iludidos de alguma maneira, porque a gente está com os nossos olhares sobre uma situação, quando a outra situação importante, que é a área econômica, ela está passando escondida do povo brasileiro para nos assaltar, para nos destruir, para provocar suicídios, fechamento de empresas, endividamentos eternos e coisas assim extremamente dramáticas. E antes que alguém queira me atribuir a alcunha aí de petista, de esquerdista, esquerdopata, comunista, essas coisas todas, eu não gosto de falar de questões pessoais, mas eu vou ilustrar aqui para vocês verem qual é a forma que eu trato desses assuntos. Eu sou empresário no setor de restaurante, bar, há mais de 20 anos, produtora de TV também, professor universitário, sempre trabalhei de 10 a 12 horas por dia. Então, quando as pessoas perguntam onde é que você estava quando o PT estava no poder, eu estava trabalhando, estava dando aula, eu criticava o PT, eu só não tinha espaço nas redes. Eu, quando tive minha produtora e tive uma parceria com a TV Brasil, TVE, e a Ordem dos Advogados do Brasil, CARD, para fazer um programa de cidadania, eu estava com esse programa na TV Educativa. Quando entrou o governo do PT, eu falei assim, nossa, que legal, agora ficou bacana porque é o pessoal da cidadania, o pessoal que, enfim, a gente tem um alinhamento sobre as questões do humanismo, enfim, de uma sociedade melhor. O que aconteceu? Meu programa não durou muito. Meu programa foi retirado do ar sem aviso prévio, de uma forma absolutamente violenta. Eu tive que demitir uma série de pessoas, várias famílias ficaram prejudicadas, eu tive que vender um monte de coisa. Então eu tive um prejuízo material muito grande e tive que fechar minha produtora naquela época. Então, sob esse aspecto, eu me dei muito mal com o governo do PT, embora a sociedade toda estivesse tendo ganhos, mas por essa questão. Então, no PT eu fechei uma empresa e no governo Bolsonaro eu fechei outra empresa, que está acontecendo, inclusive, isso com muitas pessoas. Hoje aqui no jornal o Globo, há a revelação que pelo menos 1.000 restaurantes e bares fecharam as portas no Rio de Janeiro e vão fechar muito mais. Porque esse governo não tem gente preocupada com a economia de verdade, a economia das pequenas empresas, do pequeno empreendedor, do profissional liberal, enfim, dos desempregados. O governo está só aí para fazer negócio. Para vocês terem uma ideia, o presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto, que trabalhou 18 anos em bancos privados. É um cara ultraliberal, enfim. E aí o Paulo Guedes colocou esse cara dentro do Banco Central justamente para desarmar todas as amarras, porque o Banco Central é o grande controlador, ou um controlador, né, um balizador do sistema financeiro no Brasil, porque se eles têm os lucros mais estratosféricos do mundo aqui no Brasil com as pequenas amarras, vocês imaginem quando liberar a porteira de uma maneira geral. Então eu fiquei muito indignado essa noite, porque eu estava fazendo pesquisas na internet e vi que o Paulo Guedes se reuniu com deputados no dia de ontem. E os jornais hoje dão esse informe aí, né? Você pode pesquisar em todos os lugares, você vai ver matérias assim que o Paulo Guedes se reuniu com deputados. E a malandragem, as coisas escondidas, são as seguintes. As matérias todas nos dão conta que o Guedes se reuniu com esses deputados para tratar do Bolsa Família, né? Que vai tratar do Bolsa Família e, enfim, vai mudar o nome, ficou falando assim. Aí é o seguinte, pense bem, você acha que trocar o nome do Bolsa Família, ou cuidar dos assuntos relacionados ao Bolsa Família, que é uma parte do orçamento pequenininha do governo federal, é assunto de deputado federal? O que deputado federal tem que fazer com isso? O governo, para alterar alguma coisa no Bolsa Família, tem que passar no Congresso? Não, coisas muito residuais. Isso já é um programa que está em andamento. Não precisa fazer absolutamente nada. Então, o Guedes não foi tratar de Bolsa Família com deputado. O Guedes foi tratar de medidas provisórias, de reforma tributária e autonomia do Banco Central. Isso eu peguei ontem no site do Globo. Só que o Globo de hoje, impresso, ele sonegou, ele tirou essa informação.
E o jornal, o Globo hoje, na internet, também tirou essa informação. Então, uma coisa assim, absolutamente cretina. Eles chamam a atenção de uma coisa à frente, a gente acaba discutindo, vocês vão trocar o nome do Bolsa Família, e quando por trás eles estão querendo aprovar a quebra, né, da autonomia do Banco Central. O Guedes, no dia 9 de maio, ele deu uma entrevista para o Valor Econômico dizendo que o Banco Central está em experimento para atuar fora do cercadinho. Então eles querem arrombar todas as amarras do Banco Central para banco enfiar faca nas costas do povo brasileiro. A gente está tendo aí uma grande cortina de fumaça que acabou favorecendo muito essa gente, que foi a Covid-19. A gente vai ver os telejornais, William Bonner triste, com o cara sorumbática, a Renata Vasconcelos, os outros apresentadores também. E nunca vão associar as mortes, o genocídio que está acontecendo no Brasil, diretamente à figura de Bolsonaro. Porque se eles fazem isso, eles desgastam mais ainda a imagem do Bolsonaro, fazendo com que o processo de impeachment possa ser acelerado, possa ter alguma viabilidade se ele perder qualquer tipo de apoio. E se isso acontecer, Paulo Guedes provavelmente vai junto. E se Paulo Guedes for junto, todos os projetos que estão sendo engendrados pela quadrilha, pelo gabinete do assalto, vão sofrer algum tipo de interrupção ou atraso. Então eles vão mantendo o palhaço, o louco, o ignorante, o débil mental à frente, vão fazendo críticas tópicas e por trás nós vamos sendo assaltados. É uma tática nova? Não é uma tática nova. Isso aconteceu em muitos governos, em muitos lugares do planeta. Quando a gente vê esse livro aqui que eu já comentei com vocês, gente, é As 48 Leis do Poder, onde vários comportamentos de vários governantes, várias pessoas que trafegaram por governos no mundo inteiro eles estabeleceram algumas normas aí que são normas padrão para que esses caras consigam estar surfando ali na crista da onda, né? Uma dessas regras diz o seguinte: oculte suas intenções. Mantenha as pessoas em dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe. Envolva-as em bastante fumaça. E, quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Esse livro aqui fala de um cara chamado Talleyrand, que foi o ministro dos Negócios Exteriores de Napoleão. Esse cara era uma espécie de Paulo Guedes da época. Ele trafegou por vários governos. Aliás, quando você tenta descobrir quem é Paulo Guedes, você não acha. A vida dele é totalmente apagada na internet. Você não sabe como é que foi a vida dele no Chile com Pinochet, como é que ele ajudou a ditadura Pinochet, o que ele fez nos Estados Unidos, quem são seus sócios, como é que ele ficou bilionário, os negócios que ele fez. Você não sabe nada. A vida dele é totalmente apagada. E esse cara usa essas mesmas técnicas da cortina de fumaça e que o Talleyrand, que era o Paulo Guedes lá do Napoleão, usava. Ele deu um depoimento, está registrado na história, que Talleyrand fazia isso. Ele chegava, fazia discursos onde ele usava a técnica de transmitir alguma sinceridade, dizendo, olha, o governo francês fez muita coisa errada no passado, enfim. E as pessoas falam, pô, o cara está falando uma coisa que faz sentido. E quando o cara transmite uma sinceridade, assumindo erros, assumindo situações assim que normalmente não seriam assumidas, ele passa uma sinceridade, isso faz com que as pessoas acreditem que o cara seja honesto também. É aí que entra a safadeza. É aí que o cara passa tudo aquilo que ele não está revelando à frente. Joga-se uma cortina de fumaça adiante, as pessoas ficam debatendo aquelas questões e por trás o cara está enfiando a faca. Paulo Guedes faz muito isso, ele chega e faz discurso, o Brasil é uma baleia arpoada, passamos 30 anos assim, e vai contando histórias, as pessoas vão se identificando com essas histórias, sem conhecer quem é a figura, e fala, puxa vida, isso faz sentido, eu acredito nesse cara. E o propósito do programa hoje é mostrar que nós estamos exatamente nas mãos de vigaristas que sabem exatamente como ludibriar o povo brasileiro, ludibriar a opinião pública, porque os grandes meios de comunicação dão sustentação à bandidagem de uma maneira geral. Para vocês não terem dúvida do que eu estou falando, dessa técnica de chamar atenção por um aspecto e enfiar a faca por outro, vamos ver da própria voz do Paulo Guedes como é que ele tratou de um assunto aqui
reajuste de salários de servidores públicos. Então nós sabemos, e é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós pedimos derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Então, gente, ele não tem a menor timidez em confessar a sua própria calhordice. E no governo da calhordice, os outros vão achando natural, eles estão todos ali no meio do esgoto. Quando você pega ali o ministro Salles, a mesma coisa. Isso também ficou muito pouco focalizado, né? Essa questão da cortina de fumaça para que por trás se aprove outras coisas. Vamos conferir aqui. Mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Então, gente, é isso que os caras têm como método. Jogar a cortina de fumaça na frente e te esfaquear por trás. Para vocês verem como é que eles não querem fazer um desgaste no governo Bolsonaro, nessa matéria do Globo aqui do dia 18 de março de 2019, tinha um elogio do Paulo Guedes ao Olavo de Carvalho. Você é o líder da revolução, diz Paulo Guedes ao Olavo de Carvalho. Isso aqui foi um jantar oferecido ao Olavo de Carvalho, lá nos Estados Unidos, com um monte de autoridades, enfim. E o Olavo de Carvalho tem essa expressão dentro do governo Bolsonaro, indicou ministros, enfim, é o influenciador ideológico dessa gente toda. Esse cara diz que o Bolsonaro prevaricou, cometeu crime, que ele pode destruir o governo Bolsonaro, ele pode derrubar o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro está vendo coisas erradas, não está fazendo nada, que pegue as suas condecorações e enfie naquele lugar. E simplesmente os grandes meios de comunicação não trataram desse assunto, porque seria também mais uma forma de expor mais um desgaste do governo Bolsonaro, que eles fazem críticas na frente, mas eles apoiam na parte de trás a parte nevrálgica, a parte intelectual. O pequeno bandido, gente, quando ele evolui no crime, o pequeno assaltante, ele vira assaltante de banco. Quando ele é um cara que recebe instrução superior, ele vai trabalhar em governos como o governo brasileiro, porque ele pratica os assaltos e a gente não percebe, são os caras mais sofisticados. Como eu já comentei com vocês, as pessoas que operam no mercado financeiro, já foi diagnosticado que a maior parte é composta por psicopatas, pessoas bem formadas. A Bolsa em 2008, a Bolsa Imobiliária que explodiu nos Estados Unidos, que levou muita gente à morte, foi arquitetado por um grupo de pessoas que tinham formação em Harvard. Então eles são psicopatas, eles assassinam as pessoas e não estão nem aí. Então isso está acontecendo no Brasil, os meios de comunicação não colocam essas questões ao debate, nós não sabemos que história foi essa que Paulo Guedes foi tratar com o Centrão, com as pessoas que Bolsonaro está comprando agora. A gente tem uma corrosão absoluta, é um assalto bem engendrado pelas cabeças que sabem o que estão fazendo, enquanto o povo está muito preocupado com a Covid e o povo continua a morrer. Eu peguei um vídeo aqui da Maria Lúcia Fatorelli, que eu quero entrevistar, também aqui no nosso portal, onde ela revela, enquanto a gente está distraído com os problemas graves, né, como é que os bancos estão ganhando dinheiro e como é que Guedes está ajudando o banco, está sacando dinheiro do povo brasileiro para botar nos bolsos dessa gente. Vamos pegar aqui, vamos lá. Dia 23 de março, os bancos receberam 1,2 trilhão para fazer empréstimos e não estão cumprindo com o combinado. Empresas, principalmente as pequenas e médias, justamente as que mais geram emprego e renda no Brasil, estão tendo que demitir e até fechar o próprio negócio. E o que é que os bancos fizeram com essa montanha de dinheiro? Segundo o próprio ministro Paulo Guedes, vejam aí, o dinheiro ficou empossado no caixa dos bancos. Foi a expressão que ele usou. E você sabe o que acontece com esse dinheiro empossado no caixa dos bancos? O Banco Central remunera diariamente. Isso mesmo. Todo o dinheiro que sobra no caixa dos bancos, que os bancos não conseguem emprestar, é remunerado diariamente.
Gente, quem está falando isso é uma ex-auditora fiscal. Ela fala com muita responsabilidade, muito conhecimento. Ela sabe o que ela está falando. Então, o que o Guedes proporcionou? Que pegasse 1 trilhão e 200 bilhões de reais do povo brasileiro, colocasse em banco para os bancos privados emprestarem para o povo brasileiro. Só que os bancos criam dificuldades para emprestar esse dinheiro, porque eles ficando com esse dinheiro retido, eles estão ganhando juros. Gente, isso em qualquer país com leis mais rígidas, colocaria esse pessoal todo num pelotão de fuzilamento. Além disso, não é só isso não, né? O Paulo Guedes ele também está tentando aprovar agora um socorro, uma garantia especial adicional para banco. Caso os empréstimos que os bancos estiverem cedendo não forem pagos, os bancos vão ganhar mais dinheiro com isso. E mais, está sendo também, está em tramitação, e é um assunto que Paulo Guedes certamente foi tratar com os deputados, eu sublinho, Bolsa Família não é assunto de deputado, e foi tratar de outras coisas que os meios de comunicação esconderam. Paulo Guedes também tratou da possibilidade de bancos venderem todos os títulos podres de dívidas que eles não vão receber nunca mais, de trocar isso por dinheiro bom do povo brasileiro, para eles ficarem com cada vez mais rentabilidade. Se você ainda tem dúvida, é só você assistir nos telejornais de novo, à noite, as propagandas dos bancos. Santander, Bradesco, que estão preocupados com a sua vida, preocupados com a tua sanidade mental, dizendo que isso vai passar, que eles estão do seu lado. Eles não estão do seu lado não, gente. Eles estão do lado de onde eles nunca saíram, um lado de acumulação de dinheiro, de esfaquear o povo brasileiro, de escravizar o povo brasileiro e de se darem bem. Isso foi apenas um aspecto das negociatas que estão acontecendo no Brasil, porque outras estão sendo tramadas. A equipe de Paulo Guedes não fica um segundo sem montar uma medida provisória, um projeto de lei, uma emenda constitucional, algum tipo de contrato para que a infraestrutura do povo brasileiro, a infraestrutura do Brasil, das grandes empresas brasileiras lucrativas, sejam transferidas na bacia das almas, com o Brasil com a economia totalmente destroçada, a mãos de vigaristas internacionais, de bandidos e banqueiros internacionais e banqueiros nacionais. Infelizmente, os grandes meios de comunicação funcionam como uma grande cortina de fumaça no meio dessa história. Estamos diante de um bando de cínicos, de bandidos, salafrários e psicopatas, e tomara que seus amigos que ainda acreditam nesse governo sejam alertados para que, pelo menos, se nós estamos sendo roubados e assaltados, que a gente tenha pelo menos a consciência, né? Você está me roubando, mas eu estou sabendo que você está me roubando, seu vigarista. Então é isso que está acontecendo no Brasil. Gente, desculpe o desabafo aqui mais uma vez. Um grande abraço e espero aí que a gente consiga colocar as nossas mensagens cada vez mais longe. Um abraço, tchau.